Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 10, diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Deixa aberto aí, fecha os olhos, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, recorremos a Ti em oração, nos humilhamos diante da Sua grandeza, Senhor, diante do Seu poder, da Sua soberania. Ah, Santo Deus, ampara-nos, sê solícito a nós, sê misericordioso. Nós não podemos nada, não temos nada, não somos nada, Senhor. A parte da Sua graça, não podemos nem respirar. Usa de misericórdia, despejando a Sua glória e a Sua graça sobre esse local. Toma cativo mentes e corações em obediência à Tua palavra. Que o Espírito Santo se apodere dessa reunião, desse lugar e dessas vidas, para que temam o Seu santo nome e sejam instruídas nos Seus santos caminhos. Pai Santo, receba a glória para si, faz Teu reino avançar e nos conforma à imagem do Seu Filho. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, para vocês que não têm costume de vir às quartas-feiras, nas quartas-feiras nós estamos fazendo o estudo do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Nós estamos estudando o início do Sermão do Monte, que são as bem-aventuranças, todas as quartas-feiras. E nós estudamos ali, é um total de aproximadamente 8 ou 9, dependendo, dependendo da tradução da Bíblia, 8 bem-aventuranças. São essas que estão aqui: bem-aventurados humildes de espírito, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que choram, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados puros de coração, bem-aventurados pacificadores. São 8 bem-aventuranças. O que é o Sermão do Monte? O Sermão do Monte foi um sermão, uma pregação feita por Jesus Cristo para os judeus. É o maior sermão da história, feito pelo maior pregador da história, Jesus Cristo. No que consiste esse sermão que está descrito em Mateus 5, 6 e 7? O conteúdo do sermão está narrado, escrito nos 3 capítulos. O reino de Deus é chegado, o reino de Deus foi instaurado, o Messias chegou, ele vai subir no monte, e o reino chegou. Junto com o reino, chega o rei do reino, o Senhor Jesus. Junto com o reino e o rei, vem a lei do reino, a constituição do reino. O Sermão do Monte é a constituição, é a lei do reino. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é esse período da graça, do Novo Testamento. É o período da igreja, onde Deus vai habitar agora nos corações dos homens. Deus vai escrever suas leis no coração dos homens. Deus vai transformar os homens em novas criaturas. Se você vir uns capítulos antes, Mateus 3, ele fala: o reino de Deus, o tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos. A palavra arrependei-vos no grego quer dizer metanoia. O que é metanoia? O que é arrependimento? É mudança de pensamento, mudança de mente, mudança de coração. É uma transformação, ok?
Por que que antes do sermão ele vai falar do metanoia? Porque o Sermão do Monte, ele vai estabelecer um novo reino a ser chegado, com o seu rei e com a sua lei. Mas um reino, um rei e uma lei precisa de cidadãos, precisa de súditos para fazerem parte desse reino. Quem são os súditos desse reino? Quem são os cidadãos desse reino? São aqueles que passaram pelo metanoia, pelo arrependimento, pela transformação, pela regeneração. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. São filhos da ira, filhos do diabo, condenados ao inferno. Para entrar nesse reino, eles passam da morte para a vida, passam pela regeneração, pelo arrependimento, como? Ao ouvir o Evangelho, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Quando pecadores ouvem o Evangelho, são transformados, regenerados. Eles se arrependem, passam pelo metanoia, e no instante que se arrependem, integram-se agora nesse reino. Então esse reino foi feito para o povo de Deus. Esse reino é o reino dos remidos. Esse reino é o reino dos transformados. Esse reino é o reino dos regenerados, dos nascidos de novo. Ok? Fazem parte desse reino. Então ele começa ali, naquele sermão, elaborar ou descrever agora a constituição do reino, as leis. E ele começa pelas bem-aventuranças, 9 bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? Bem-aventurados os misericordiosos, os pacificadores, os puros de coração, os mansos. Ele começa descrevendo as qualidades que os súditos desse reino têm e devem ter. As bem-aventuranças são características, qualidades, é o perfil daqueles que fazem parte do reino. Quem tem essas características faz parte do reino. Quem não tem essas características não faz parte do reino. Quem tem aquelas qualidades, aquelas 9 bem-aventuranças, 8, passou pelo metanoia, pela regeneração. Então, tem direito legal de fazer parte do reino. Quem não tem aquelas qualidades, não passou pelo metanoia. Ainda é filho das trevas. Não tem direito legal de entrar nesse reino. Então, no que consiste as bem-aventuranças? As 9, 8 bem-aventuranças. Consiste no quê? Em traçar o perfil dos verdadeiros crentes. No que consiste as bem-aventuranças? Em demonstrar o perfil, a característica dos verdadeiros salvos. Você quer saber se você faz parte do reino de Deus ou não? Leia as bem-aventuranças. Você quer saber se você é crente de verdade ou não? Veja as bem-aventuranças. Você quer saber se você se converteu de verdade ou não? Como eu faço para saber? Você é puro de coração? É manso? É humilde de espírito? É um pacificador? Você é quebrantado? Bem-aventurados que choram? Você é perseguido pela justiça? Você é misericordioso? São isso. São 8 bem-aventuranças. Detalhe, não são bem-aventuranças que eu busco ter para que eu faça parte do reino. São bem-aventuranças que eu já possuo, por isso faço parte do reino. Todo crente tem. Não existe um crente verdadeiro que não possua as bem-aventuranças. Todo crente verdadeiro possui as bem-aventuranças. E não são algumas bem-aventuranças. Para alguns crentes. Não, as bem-aventuranças são qualidades de alguns crentes. Os crentes mais fortes têm elas. E as bem-aventuranças, cada um possui algumas. Não. Todos os cristãos verdadeiros possuem todas as bem-aventuranças.
todos os cristãos possuem todas. Se alguém é cristão, possui as 8 bem-aventuranças. Então, todos os cristãos são obrigados a possuir todas as bem-aventuranças. Todo cristão é manso, é humilde de espírito, é pacificador, é puro de coração, é misericordioso e é perseguido pela justiça. Então, as bem-aventuranças traçam isso. Foi isso que nós estudamos até agora nas quartas-feiras. E agora nós chegamos na última bem-aventurança. A última bem-aventurança. Nós chegamos essa noite na última bem-aventurança. E eu resolvi não fazê-la na quarta. Eu resolvi fazê-la no domingo, que é o dia que temos o maior número de pessoas. Por quê? Para preparar a igreja, para prevenir a igreja, para alertar a igreja, para capacitar a igreja para passar, sofrer, suportar, viver a última bem-aventurança. Qual é a última bem-aventurança? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. O que é essa última bem-aventurança? É a última qualidade do verdadeiro cristão listada no Sermão do Monte. É a última característica do perfil, é a última qualidade do verdadeiro salvo. Todo crente verdadeiro, todo convertido verdadeiro, todo filho de Deus verdadeiro será perseguido. Terá esta qualidade, essa característica, marca. Qual é a marca de um verdadeiro salvo? Sofrerá perseguição. É o que a Bíblia está dizendo. As outras bem-aventuranças, as outras 7 bem-aventuranças, elas descrevem o que o cristão é em essência. Fala das suas qualidades, características que traçam o seu perfil. As primeiras 7 bem-aventuranças falam do que o crente é em sua essência. Ele é misericordioso, ele é puro, ele é quebrantado, ele é humilde, ele é pacificador, ele tem fome e sede de justiça. Então as primeiras bem-aventuranças, as 7 bem-aventuranças, revelam, descrevem o que o crente é em sua essência, mostram o seu perfil, o seu comportamento. Agora, essa última bem-aventurança, ela mostra as consequências de ser o que ele é. As primeiras mostram o que ele é. As 7 bem-aventuranças traçam a essência do crente. A última bem-aventurança vai falar das consequências dele ser o que foi narrado anteriormente. Essa bem-aventurança então vai tratar das consequências, como o mundo nos vê, como ele recebe essas bem-aventuranças, qual é a sua reação, ok? Como é o perfil do crente? Ele é manso, ele é humilde, ele é quebrantado, ele é puro, ele é misericordioso, ele é pacificador. A última bem-aventurança vai mostrar como o mundo recebe esse tipo de pessoa, qual é a reação do mundo diante de tal pessoa, diante de tal perfil. Qual é a reação do mundo? Perseguição, hostilidade. Qual pode ser a reação das pessoas do mundo ao ver um povo de tais qualidades? Você poderia pensar: como o mundo vai receber gente mansa, humilde, quebrantada, sincera, com louvor, com elogios,
com aplausos, essas pessoas serão amadas, serão estimadas por ter tamanhas qualidades? Não. Jesus disse que não. Jesus disse que os mansos, humildes, pobres e quebrantados não serão amados, não serão estimados, não serão louvados. Serão o quê? Serão perseguidos. É assim que o mundo recebe. Essa é a reação do mundo diante do povo de Deus, diante do povo santo, distinto e separado, diante daqueles que têm o fruto do Espírito, diante daqueles que se parecem com Cristo. A reação é perseguição. Perseguição. O que é perseguição? Qual é a reação do mundo? Para aqueles que possuem as características de Cristo, serão oprimidos. O termo perseguição compreende que serão oprimidos, zombados, hostilizados, rejeitados, perseguidos, odiados. Essa é a reação, essa é a consequência de possuir as outras demais bem-aventuranças, as outras 7 bem-aventuranças. Na verdade, a última bem-aventurança, ela autentica o seu cristianismo. Como você sabe, Alexandre, que você tem as outras 7? Se você tiver a 8ª. A 8ª é o demonstrativo. Por quê? Porque são as 7 que causam no mundo a perseguição. São as 7 que confrontam o mundo. São as 7 que atraem o mundo. E eu só sei se eu possuo a 7 se eu possuir a 8ª. Eu sou perseguido exatamente por ter a 7. O mundo oprime, rejeita, hostiliza, persegue, odeia aquele que possui tais qualidades. Serão caluniados, perseguidos. O que Jesus está ensinando aqui? É o padrão de qualquer crente saudável, genuíno, puro, autêntico, ser perseguido. É normal para qualquer crente. Calúnias. Você é crente verdadeiro? Você será caluniado. Mentirão ao seu respeito. Te perseguirão. Forjarão planos para te derrubar. Puxarão o teu tapete. Mentirão ao teu respeito. Farão jogos. E isso será normal na vida do crente. Normal. Presta atenção. Se você estudar a história da igreja dos 7 primeiros séculos, o que você acha? Aqueles crentes lá, nós nos comparamos com eles? Os santos mártires? Aqueles homens que morriam mastigados no Coliseu, cantando. Eles não morreram como mártires. Eles não morreram como homens de Deus. Eles não morreram como santos. Eles foram perseguidos como canibais. Eles eram acusados de fazer incesto. Eles morreram como hereges, prostitutos, bandidos. Eles eram acusados de comer gente. Eles eram acusados de ter relações com pessoas da família. Eram acusados de serem bruxos. Eles morreram como bruxos, hereges, canibais, assassinos, idólatras. Por quê? Porque é assim que o mundo vê. Você não é perseguido como homem de Deus, não. Eles não vão dizer que você é homem de Deus, que você é santo, que você ama a Deus. Eles mentirão ao teu respeito. Eles sujarão a sua imagem, denegrirão você, acusarão, caluniarão, mentirão. O que Jesus diz? Bem-aventurados sois vós quando perseguindo,
vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. É assim. O crente verdadeiro vai ser caluniado, zombado, perseguido. É o que trata essa bem-aventurança. Como o mundo receberá essas qualidades? Louvando, amando, estimando? Não, perseguindo. Vamos dividir nosso estudo em duas partes, ok? Primeira parte, a realidade da perseguição. E segundo, a causa da perseguição. E assim daremos andamento no estudo. Então dividiremos o ensino em duas partes. Primeira parte, a realidade da perseguição. Segundo, a causa da perseguição. Vamos começar primeiro, a realidade da perseguição. A perseguição é real. Ela ocorrerá. Ela acontecerá. Esse tema é oportuno por quê? Você viu agora essa semana, na sexta-feira, o atentado terrorista na França. Esse Estado Islâmico está ficando incontrolável. Eles entram em qualquer lugar, em qualquer momento, e simplesmente descarregam os seus fuzis em quem estiver na frente. Isso é um prenúncio do que a igreja está para sofrer, pela perseguição que os cristãos vão sofrer. Você sabe que os muçulmanos, eles odeiam cristãos e judeus, e para eles, segundo o Corão, quando eles matam alguém, o próprio Jesus diz, e vai chegar o dia, que aquele que vos matar, cuidará, está fazendo um serviço para Deus. Eles acham ainda que estão fazendo um bem para Deus, ao matar, assassinar judeus e cristãos. Você viu aqueles atentados? Quase 200 mortos até agora. Em lugares públicos, sociais, restaurantes, boates, bares. Eles simplesmente dispararam. Eles estão crescendo, estão avançando. Nós devemos nos preparar para a perseguição. Eu vou ler depois no final uma nota que Billy Graham publicou há 2 semanas no seu site. Billy Graham tem 97 anos, sofre de mal de Parkinson, não prega mais, está numa cadeira de rodas no seu chalé em Charlotte. Mas parece que esse homem vaticinou algo, profetizou algo, que eu direi no final. Primeira realidade da perseguição. Se você é um cristão verdadeiro, você precisa saber, você será perseguido. É impossível isso não acontecer. É impossível um crente fiel não padecer perseguição. A perseguição é uma realidade. Você será hostilizado, você será odiado, você será rejeitado. Portas se fecharão para você por causa da sua fé. Portas se fecharão a você por causa do seu credo. Foi assim nos 2 primeiros séculos. Os cristãos não tinham emprego. Os cristãos pagavam altos tributos para Roma, passavam fome, eram desempregados. Eles pagavam caro por serem crentes. Você será. Os verdadeiros filhos de Deus sempre foram e sempre serão perseguidos. A perseguição é uma realidade. O verbo grego que o autor Mateus usa aqui, o tempo do verbo grego, o texto poderia ser lido assim, ó: bem-aventurado os que foram e seguem sendo perseguidos. É isso que Jesus quis dizer. Se você olhar para o tempo no verbo grego, bem-aventurados que foram, e os que seguem, e os que seguirão, sempre sendo perseguidos. Jesus quis dizer, olha para vocês, a marca de vocês, em todo o tempo que vocês estiverem na terra, será de perseguição, hostilidade, rejeição e ódio. É o que a Bíblia fala.
A perseguição sempre foi uma realidade entre o povo de Deus. Se você olha para a história, você vai ver que isso ocorreu tanto no Antigo como no Novo Testamento. O povo de Deus nunca teve paz. O povo de Deus sempre foi hostilizado. O povo de Deus sempre foi perseguido. O próprio Jesus afirma isso no texto. O que ele diz? Mateus 5,12. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ele está dizendo o Velho Testamento. Ele está dizendo, olha, isso não é novo. Já aconteceu no Antigo Testamento. Assim foi com os profetas que vieram antes de vós. Assim o quê? Assim foi o quê? A perseguição sempre ocorreu. A perseguição esteve presente no Antigo Testamento. Assim foram os profetas. Que profetas? Podíamos listar todos os profetas. Mas no Antigo Testamento, por exemplo, Davi. Notem Davi. Davi sempre foi perseguido. Perseguido implacavelmente por Saul. Você lê os Salmos, Samuel e Crônicas, está recheado de perseguições. A maioria dos Salmos, Davi vai descrever dos seus inimigos. Como tem aumentado o número dos meus inimigos. São maiores que os cabelos da minha cabeça. Os filisteus, os amalequitas. Davi nunca teve paz. E notem, Davi não foi perseguido por imprudências. Não foi perseguido porque ele arrumou uma briga. Ele foi perseguido por ser justo, por ser santo, por ser segundo o coração de Deus. E no Novo Testamento, então, os santos sempre foram marcados por perseguição. Elias, o profeta Elias, perseguido por Jezabel e Acabe. Você lembra que ele sobe no Monte Carmelo? Ele massacra os profetas de Baal. Ele declara chuva. Capítulo depois, Jezabel ameaça de morte, que era a cabeça de Elias. Elias não foi um profeta amado, nem querido. Foi um profeta repudiado pelo rei de Israel, repudiado pela rainha de Israel, perseguido e perseguido de morte. Diz para aquele profeta, porque amanhã a cabeça dele está na minha mão. É normal. E o que dizer de Isaías, o profeta messiânico? Isaías foi perseguido até o ponto que a história diz, quando Hebreus 11 narra a galeria dos heróis da fé, vai dizer, pela fé, homens foram cerrados ao meio. A história conta que o maligno e perverso rei Manassés mandou cerrar o profeta Isaías ao meio. Olha a morte de Isaías. Jeremias, o profeta em lágrimas, o profeta chorão, foi perseguido pelo rei Joaquim, foi perseguido pelo seu irmão o rei Matanias, foi preso num posto sebo, foi hostilizado, foi torturado, foi rejeitado. O ministério de Jeremias, um dos maiores santos que esse mundo já teve, foi marcado por hostilidade, rejeição. Resumindo, escute, resumindo a vida de Jeremias, certo escritor disse, nunca foi imposto sobre um homem mortal fardo mais esmagador do que foi posto sobre Jeremias. Em toda a história da raça judaica, nunca houve semelhante exemplo de intensidade, sinceridade, sofrimento sem alívio, proclamação destemida da mensagem de Deus, intercessão incansável de um profeta em favor do seu povo, como se observa no ministério de Jeremias. Mas a tragédia da sua vida foi esta: pregava a ouvidos surdos e só recebia ódio em troca do seu amor aos seus compatriotas. Aqui, ó, qual que foi a marca de Jeremias? Obrigado. Eu passei a admirar esse homem depois que eu li esse comentário. Eu não conhecia Jeremias, eu não sabia quem era, só sabia que é profeta chorão. Grande arroba me ensinaram, né? Profeta chorão. Eu fui ler isso aí. Jeremias foi assim com ele. Daniel, pois assim perseguiram os profetas que eram antes de vós. Daniel, quem não se lembra quanta perseguição Daniel sofreu? Foi jogado na cova dos leões apenas por orar 3 vezes ao dia ao seu Deus. E o que Daniel recebeu em troca por ser um homem de oração?
perseguição, hostilidade. Foi jogado lá, você acha que foi para quê? Para passar a noite com os leões? Foi para ser mastigado, picoteado. Foi para ter uma morte dolorida, lenta, sofrida, por causa da sua fé, da sua fidelidade. No Novo Testamento, então, o Novo Testamento demonstra sofrimentos ainda maiores, acontecidos na vida dos apóstolos e dos cristãos do primeiro século. O sofrimento é real, é uma marca da igreja. Paulo mesmo descreve o estado dos apóstolos e dos crentes neotestamentários. Veja como Paulo descreve o perfil dos apóstolos. Veja como Paulo descreve o perfil da igreja primitiva. 1 Coríntios 4, 9 e 13. Porque tenho para mim, Paulo quem está dizendo, que Deus a nós, os apóstolos, nos pôs por último, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome, sede, estamos nus e recebemos bofetadas, não temos pousada certa e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo desse mundo e como escória de todos. Olha o perfil dos santos. Esse era o perfil dos apóstolos bíblicos. Agora me diz se essa descrição se encaixa com os apóstolos de hoje. Está cheio de apóstolo aí hoje. Vê se esses apóstolos têm 1/3 disso que eu declarei. São falsos apóstolos, lobos devoradores, mentirosos. Vivem no seu luxo, conforto, ego. Não sofrem. A única perseguição que eles têm, o único desconforto que eles têm é o desprazer de ir até a sua geladeira e se empanturrarem. Essa é a perseguição que eles têm. A perseguição é real. A perseguição ocorreu com todo o cristianismo, desde Cristo e ao longo da história. Cristo foi o primeiro a padecer, o primeiro membro do corpo de Cristo, o primeiro membro da igreja, o construtor da igreja, o fundador. A perseguição se iniciou com ele. Foi rejeitado, zombado, escarnecido, preso, torturado, morto. Depois veio os seus apóstolos, todos martirizados com exceção de João. Todos sofreram martírio. André, Tiago, Pedro, todos foram martirizados, morreram sem nada. João quase definhando na ilha de Pátimo. Anos 60 da era de Cristo, começa a primeira grande perseguição sobre Nero. Os cristãos eram mortos, torturados, queimados vivos, jogados aos leões, eram presos, seus bens eram confiscados. Sabe qual era o crime? Crer em Jesus. Foi por crer em Jesus que foram hostilizados. Foi por serem santos que foram hostilizados. Nero, Domiciano, Diocleciano, e assim vai. A perseguição durou até o 4º século. Cristãos eram torturados. Depois você chega na Inquisição, no século XII. A Inquisição foi propagada pelos papas. Eles queimavam cristãos, enforcavam cristãos, torturavam cristãos, caçavam cristãos como hereges. Eles sempre foram perseguidos. Um dos pré-reformadores, John Huss, discípulo de John Wycliffe, martirizado no século XIII. Qual que era a heresia? Voltar às Escrituras. No ano de 1415, foi sentenciado a morrer na fogueira. John Huss, um santo, um mártir. Qual o crime? O livre exame das Escrituras. Ler as Escrituras na linguagem do povo, traduzir as Escrituras para a linguagem do povo. John Huss, no século XIII, é condenado a morrer numa estaca
numa fogueira. Depois você tem William Tyndale, 1536. Eles dizem que foi o primeiro puritano. William Tyndale, o imperador Henrique VIII, persegue Tyndale e manda queimar na estaca. 1536, ele é queimado. Veja ao longo da história, eles não estão sendo queimados porque adulteraram, porque eram ladrões, porque eram caloteiros. Eles não eram perseguidos por mentirem, fornicarem, não eram caloteiros por não pagarem suas dívidas. Eles não eram perseguidos por isso, eram perseguidos pela fé, pela santidade, pela justiça. Henrique VIII morre, a sua irmã toma o poder, Maria entra no poder, e ela começa a perseguir os puritanos. Ela mata quase 2.000 pastores puritanos. Ela faz a Inglaterra ter um banho de sangue. Ela queria que todos voltassem para o catolicismo romano. Daí vem o apelido dela, Blood Mary, Maria Sanguinária. Os puritanos que lutavam pela pureza queriam a igreja inglesa uma igreja pura, baseada nas escrituras. Foram mortos por quererem uma igreja pura. Foram torturados por querer uma igreja pura. Foram assassinados por querer uma igreja pura. Foi assim em toda a história. Escute essa frase: os crentes sempre serão perseguidos enquanto viverem nesse mundo. Os crentes sempre serão perseguidos enquanto viver nesse mundo. Veja ainda o que Jesus disse para provar o que eu estou dizendo. João 15, 18 a 20. Escute: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Aqui está a glória da igreja, pastores. Se o mundo me amasse, eu seria do mundo. Se eu tivesse a simpatia do mundo, eu seria do mundo. Se eu tivesse o louvor do mundo, a simpatia, o status do mundo, eu seria do mundo. Mas porque não sois do mundo, o mundo vos odeia. Crente que quer fazer graça para o mundo, andar com o mundo, viver como o mundo, que é o confete do mundo, é porque é do mundo. Jesus está dizendo: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que vós odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Quem aqui acredita que Jesus foi perseguido? Diz amém. Então você tem que acreditar que você também será. Se perseguiram a mim, perseguirão aqueles que me seguem, que me servem. A perseguição é uma realidade. A perseguição é uma realidade. Mateus 10, 21, 23, escute. E o irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai entregará o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Você está ouvindo os sinais que iam ocorrer? E odiados de todos sereis por causa do meu nome. E odiados sereis de todos. Você vai ser odiado por quê? Porque não paga a conta? Não está falando isso. Odiado por quê? Porque fica sem comer no meio do mato? Não. Você vai ser odiado por quê? Você será odiado por causa do nome dele. Sereis odiado por causa do meu nome, da fé em mim. Sereis odiados por se parecerem comigo, por se santificarem, por serem mansos, humildes, misericordiosos. Eles irão repudiar vocês, odiar vocês.
Agora não pode. Está tão na moda crente andar de bem com o mundo, que alguém que sofre uma retaliaçãozinha, opa, não pode. Pastor, tem que dar bem com todo mundo. Tem que ter paz com todo mundo. Uma ova. Conversa. Aliás, eu vou dizer até mais, esse versículo arrepia. Lucas quem diz: ai de vós, quando vos louvarem. Ai de vós, quando falarem bem de vós. Se tem ímpio falando bem de você, ai de você. Se tem ímpio te louvando, ímpio só tem um sentimento contra você. Ímpio tem que te odiar, te rejeitar. Não pode haver aliança com você. Se está havendo, se o ímpio são seus melhores amigos, se há pacto com eles, ai de você. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Engraçado que Jesus empregou aqui todos. A gente quer ser odiado só de macumbeiro, de satanista, de muçulmano. Já estou dizendo todos. Todos que não professar a mesma fé. Todos sereis odiados. Sabe por quem que você vai ser odiado, filho? Pela mãe e pelo pai. Sabe por quem você vai ser odiado, marido? Pela esposa. Sabe por quem você vai ser odiado? Esposo. Pela mulher. Sabe por quem você vai ser odiado? Pelos amigos de escola, pelo patrão. Sabe por quem você vai ser odiado? Talvez porque tem quem está sentado do seu lado. Tem gente dentro da igreja que persegue outros crentes, que sai daqui espalhando contenda para outro crente, que vem no culto só para resistir à pregação do pastor e criticar ela. Dentro da própria igreja você será perseguido por crentes nominais, por bodes. Vai ver a vida desses que estão criticando, se eles estão evangelizando, se eles estão orando e jejuando, se eles estão se santificando. Vai ver, bodes, joio. Fora da igreja a vida deles consiste no quê? Carnalidade, sensualidade, avareza, fofoca. Dentro da igreja a vida deles consiste no quê? Perseguir os santos, falar mal da igreja, criticar as pregações, ofender os piedosos. Prepara, porque pode estar do teu lado aí quem vai te perseguir. É bíblico. Porque Jesus tinha um do lado dele que o perseguiu, que o vendeu, que o traiu, que o matou. Judas. Por isso ele fala: de todos, aquele que comeu o pão comigo mordeu meu calcanhar. Judas. Perseguidos. O pai levantará contra o filho contra o pai. Mateus 10:35 diz o quê? Jesus: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu vim colocar divisão dentro do lar. A nora contra a sogra, o filho contra o pai contra o filho. Portanto, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. É Jesus quem está dizendo, pode ler em Mateus 10:35-45, está aí. Vamos ter perseguição dentro da nossa própria casa. Segunda Timóteo 3:12, a perseguição é realidade. Escuta esse texto. E também, todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Para quem que ele está mandando o texto aqui? É uma carta pastoral. Ele está escrevendo a Timóteo. Timóteo era um novo pastor, jovem, promissor, estava começando. Ele vai dar uma recomendação para Timóteo. Eu vou dar uma recomendação. Quem aspira o episcopado aí? Quem aspira o ministério? Quem quer ser missionário? Pregador? Quem quer ser pastor? Evangelista? Você quer ser isso? Então eu vou te dar a mesma recomendação que Paulo está dizendo. Paulo, aqueles que quiserem viver piamente em Cristo,
Se você deseja ser santo, ser um homem de Deus, um estudioso das Escrituras, um homem de oração, prepare-se, você padecerá perseguição. Quanto mais santo, mais perseguido. Quanto mais oração, mais demônio. Quanto mais jejum, mais ódio. Quanto mais piedade, mais oposição. Eles rangerão os dentes contra você. Os invejosos, eles rangerão, porque eles olham para os galhos deles e não tem um figo, não tem uma fruta, não tem uma flor. São figueiras murchas, estéreis. Então eles odeiam todo aquele que está carregado de figos. E eles vão apedrejar. Eles vão apedrejar. Eles vão perseguir. Quando os fariseus acusaram Jesus, eles vieram em cima de Jesus. Escuta essa. Jesus chega assim: por quais boas obras vocês me condenam? Vocês estão me acusando? Por quais boas obras? Vocês estão me condenando porque eu curo os enfermos, dou vista ao cego, alimento a multidão, limpo os leprosos, perdoo os pecadores, faço milagres. Por quais dessas obras vocês me acusam? Porque os fariseus eram invejosos, figueiras murchas, tinham ódio da pureza de Jesus, ódio dos sinais de Jesus, ódio da frutificação de Jesus. E aí o ditado popular, coloquial, é verdade: árvore que não dá fruto não leva pedrada. Quem já parou aqui para dar pedrada numa árvore sem fruta? Você para na beira da estrada para apanhar manga, né? Abacate, não é? Está carregada, está envergando os galhos. Você mete pedra, está cheio de fruto. Quem dá pedrada aqui em árvore estéril? Ninguém. Atos 4:22. Atos 14:22. Olha o que Paulo está dizendo para os irmãos de Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo está dizendo aqui para os irmãos de Antioquia. Os irmãos de Antioquia estavam molestados. Os irmãos de Antioquia tinham convertido, estavam bem no primeiro amor. Aí começaram a sofrer perseguição, oposição, morte, cárceres. Aí Paulo vai dizer assim: não, confortando o ânimo dos discípulos, porque convém que por muitas tribulações se entre no reino dos céus. O que Paulo está dizendo? Irmãos de Antioquia, não se assustem, é normal a perseguição, é normal a tribulação, vocês irão padecer, não se assustem. É isso que ele está dizendo. Para nós a mesma coisa. Por muitas tribulações convém ser cristão, por muitas perseguições convém ser convertido. Perseguição é real. Agora a segunda parte. Vamos para a segunda. Eu falei que nós íamos dividir o estudo em duas partes. Primeiro, a realidade da perseguição. Segundo, causa da perseguição. Por que são perseguidos? A Bíblia não ensina só que os crentes serão perseguidos, mas ela ensina também por que serão perseguidos. Qual é a causa da perseguição? Por que serão perseguidos? Aqui é que muita gente erra. Por que nós somos perseguidos? Qual é a causa da perseguição? Qual é a causa desse ódio do mundo? Por que eles querem matar os crentes, martirizá-los? Qual é a causa? Jesus diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Pela justiça. É a justiça que é a causa do ódio, a causa da perseguição, a causa do infortúnio. Isso não se aplica a todas e cada uma das pessoas que sofrem perseguição no mundo. Presta atenção. Bem-aventurados perseguidos não significa que são bem-aventurados todos e
cada um que sofre perseguição no mundo. Senão Jesus teria dito, bem-aventurados os perseguidos. Aí seria todos os homens e mulheres em toda a parte do mundo que sofrem perseguição. Não são esses os bem-aventurados. Não são esses os cidadãos dos céus. Ele está dizendo, bem-aventurados os perseguidos. Mas os perseguidos por causa da justiça. Esses é os que são bem-aventurados. Esse é os que são os verdadeiros cristãos. Por que Jesus listou isso? Colocou esse adendo. Porque são muitos os perseguidos no mundo. E são muitas as causas das perseguições. E não são todos os perseguidos e todas as causas que Jesus está falando. Primeiro, então, aqui, o que não é ser perseguido pela justiça. Jesus não está falando os que sofrem perseguição por causa de uma causa. Você conhece Nelson Mandela? Ele sofreu perseguição por causa do apartheid da África. Ele foi preso, ele foi hostilizado, ele foi torturado, ele foi perseguido. Mas foi por uma causa, o apartheid. Não é esse tipo de perseguição que Jesus está dizendo que é bem-aventurado. Jesus não quis dizer também que bem-aventurados são os que sofrem perseguição por causa de uma causa nobre. Martin Luther King, ele sofreu, ele foi hostilizado, ele foi assassinado para defender o racismo no norte da América. Jesus não está dizendo que é bem-aventurado, mesmo que a causa seja nobre, sublime, mesmo que ele tenha defendido com unhas e dentes, sido repudiado, processado, perseguido e até morto. Não é esse tipo de bem-aventurança. Muita gente morre por causas, é perseguido por causas. Não é também ser perseguido por serem boas. Não é isso. Sou perseguido porque eu sou bom. Madre Teresa de Calcutá, Prêmio Nobel da Paz, mulher que fez o bem, sofreu, foi perseguida, mas não é bem-aventurada. Não é esse tipo de perseguição que faz alguém bem-aventurado. Não é os que sofrem por imprudência. Tem gente que está assim, eu sou bem-aventurada, pastor. Porque estou sendo perseguida. Por quem? O padeiro, o açougueiro, as Casas Bahia, o Magazine Luiza estão me perseguindo. Não é essa perseguição. O que eu já vi de crente, pastor, estou passando uma prova coisa nenhuma, inadimplência, omissão, incompetência. Não é esse tipo de perseguição. Jesus não está louvando aqui a perseguição pela imprudência, insensatez. E tem muito crente sofrendo porque é imprudente, porque não paga contas, porque não vigia no casamento, porque é imoral. Não é essa perseguição. Não está dizendo bem-aventurados os perseguidos pela imprudência, bem-aventurados os perseguidos pelos credores, bem-aventurados os perseguidos pelas doenças. Ele não está dizendo isso. Isso é lei da semeadura. Você não paga a força, corta a força. A CPFL está te perseguindo? Óbvio que não. Estou passando uma prova, estou orando. Vai trabalhar em vez de orar. Vai pagar conta em dia em vez de orar. Não é essa imprudência. E nem é por santarrões. Não está falando bem-aventurados os perseguidos pelo fanatismo religioso, pelo legalismo, pelo zelo. O cara tem excesso de zelo, quer fazer tanto que atrapalha os outros, que maltrata os outros, aí é perseguido. Não é essa perseguição, pelo fanatismo, pelo excesso de zelo, pela inconveniência. Aí não estão gritando. Suponhamos, a gente começa a pôr caixa de som lá fora, aí a caixa dá para ouvir até lá no supermercado de São Paulo, até lá no Parecido, aquela zoeira. Aí vem a polícia aí, olha, igreja, eu estou sendo perseguido. É porque eu estou tentando ganhar o povo. Eu pus essas caixas aí para o evangelho alcançar a cidade inteira. Eu estou sendo perseguido. Não é essa perseguição, porque isso é imprudência.
é inconstitucional, é contra a lei, eu tenho que respeitar o povo. Não é essa maneira. E se alguém me persegue por imprudência, por excesso de zelo, por necessidade, não é essa perseguição que Jesus está louvando. Não é o fanatismo, o monasticismo, o zelo em excesso. Não é isso. Porque tem gente que sofre perseguição por isso. É por que então? Bem-aventurados os perseguidos, por que então? Qual é a causa da perseguição? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Jesus diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. A razão da perseguição deve ser a justiça. A razão do ódio deve ser a justiça. A razão do repúdio deve ser a justiça. A razão da rejeição, da zombaria, da calúnia, da mentira, do ódio, da inveja deve ser a justiça. O que quer dizer a justiça? O que isso significa? Bem-aventurados os perseguidos pela prática da justiça, por serem justos. Ser justo significa praticar a justiça. O que significa praticar a justiça? Ser semelhante a Jesus, seguir os passos de Jesus, imitar a Jesus. Bem-aventurados os perseguidos por serem semelhantes a Jesus, por praticarem obras de justiça, por serem justos, por obedecerem a palavra e a lei de Deus. Essa é a causa bíblica da perseguição. Vamos entender isso melhor assim, presta atenção. As bem-aventuranças, você vai entender, elas não foram colocadas na sequência por acaso. Cada bem-aventurança ocupa o seu lugar devido. Nenhuma bem-aventurança foi colocada por acaso. A última bem-aventurança não está ali por acaso. Jesus pensou em colocá-la. Qual é a última bem-aventurança? Bem-aventurados os perseguidos. A realidade é que seremos perseguidos. Segundo, o motivo da perseguição, a causa, por causa da justiça. O que é a justiça? Ser semelhante a Cristo, ok? O que significa ser semelhante a Cristo? Praticar a justiça equivale à conduta do justo, ok? São qualidades que os justos, praticar a justiça que equivale à conduta do justo, são suas qualidades. E quais são as qualidades do justo que nos levam a ser perseguidos? Ok, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. O que é justiça? Ser justo. Então eu estou sendo perseguido pela conduta do justo. Eu estou sendo perseguido pelas qualidades do justo. Quais são as qualidades do justo? Manso, humilde, pacificador, puro de coração, quebrantado, misericordioso. Eu sou perseguido por ter as qualidades de Jesus. Quais são as qualidades de Jesus? As bem-aventuranças. Mateus 5 aí mesmo, verso 13 a 16, você vai entender. Mateus 5, 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Até aqui.
Por que que nós somos odiados? Por quê? Porque a Bíblia nos chama de luz. Não foi isso que vocês leram? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Qual é a causa do mundo odiar-nos? Porque nós somos luz. Que efeito a luz traz? Ela expõe as trevas. Não é isso? E o mundo está em trevas. Ok? Logo, as trevas aborrecem a luz. Por que que o mundo nos odeia? Repito, porque somos luz. E a luz expõe as trevas. O mundo está em trevas. Logo, o mundo odeia a luz. João 3, 19 e 20 diz assim, escuta: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. João 3 está dizendo que o mundo odeia a luz, porque a luz expõe, manifesta as trevas. Mas que luz é essa que faz com que o mundo odeia e nos persiga? Presta atenção, agora você vai entender. Qual é a causa de sermos perseguidos? Jesus vai dizer assim, ó: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Se o sal for insípido, para nada mais presta, a não ser para ser lançado no chão, ok? Ele está dizendo aqui, sal, para ser sal, tem que ter as propriedades adequadas do sal. Sal, para ser sal, tem que ter características do sal. Luz, para ser luz, tem que ter característica de luz. Entendeu? Senão não é luz. A luz o que faz? Expõe as trevas. Onde estão as trevas? No mundo. Por isso o mundo odeia a luz. Quem Jesus chamou luz do mundo? Nós. Luz, para ser luz, tem que ter as características da luz e do sal. Quais são as características? As bem-aventuranças. Elas são as características do sal da terra e da luz do mundo. Ela é o motivo de sermos perseguidos. Ela é a prática da justiça, ser misericordioso, ser humilde de espírito, ser quebrantado, ser pacificador, ser puro de coração. Essa é a causa da perseguição. E não dever carneiro, e não trair gente, e não ser imprudente e desonesto. Essa é a causa. A prática da justiça. Ser puro, ser santo, ser quebrantado, ser justo, ser pacificador, ser pobre de espírito. É isso. Essa é a causa. Por isso o mundo nos odeia. Nossa conduta, a prática das bem-aventuranças, os expõe. Expõe sua maldade, expõe seu pecado. Por essa razão o mundo nos odeia. Você pergunta, por que é que o mundo nos odeia? Duas causas pelo menos. Porque a nossa conduta, a prática das bem-aventuranças, expõe o mundo, expõe o ímpio, expõe sua maldade, expõe suas práticas malignas, expõe seus pecados. Nós somos aquele poste de luz. Onde a gente chega está escuro, alumia. Onde a gente chega está escuro, ilumina. E quando ilumina, você vê o pecado, você vê a maldade, você vê as obras do ímpio, e isso faz com que eles te odeiem. É isso que faz você ser perseguido. Porque a sua conduta, a sua justiça, a sua piedade expõe o pecado do mundo, expõe a maldade dos ímpios, expõe as suas obras ocultas, e eles devolvem isso contra você em forma de perseguição.
Segundo, por que o mundo nos persegue? Sabe por quê, pastores? Por termos valores absolutos. Por termos valores absolutos. Por isso que o mundo nos odeia. João 14, 6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você viu o que Jesus diz aí? Artigo definido, o. Artigo definido, o, a, os, as. Artigo indefinido, uma, uns, umas. O problema que está na igreja, a igreja é odiada, porque a igreja conjuga tudo no artigo definido. Não existe uns caminhos, vários deuses, vários métodos. Existe o caminho, o Deus. Existe a salvação. É um único caminho, o único Deus, o único meio, a única palavra. Nós temos valores absolutos e o mundo tem valores relativos. É um mundo relativista. Logo, o mundo relativista vai odiar todo aquele que tem valores absolutos. Para o mundo, vários deuses. Para o mundo, várias verdades. Para o mundo, muitos caminhos. Para o mundo, muitos meios. Para a igreja, um caminho só. Uma maneira só. Um Deus só. Um método só. É por causa dos nossos valores absolutos. Uma só verdade. O mundo pratica o que chamamos de pecado. E nós não fazemos concessão. Você tem valor absoluto? Se alguém mandar você beber, não. Por quê? Porque é pecado. Acabou. Você vai ser perseguido. Você tem valores absolutos. Você tem convicções. É pecado. Quando você diz que é pecado, você expõe a prática dele. E você coloca um valor absoluto. Você é perseguido. Primeiro, você é perseguido porque a sua conduta expõe o pecado deles, a maldade, e os expõe. Segundo, você é perseguido por ter valores absolutos. Um só Deus, um só caminho, uma só verdade, um só método. É por essa razão que nós somos perseguidos. É por essa causa que nós somos perseguidos. Eu vou para a conclusão agora. Olhem todos para mim. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Você é o perseguido ou o perseguidor? Você é o que sofre perseguições por ser justo? Ou é o que está sentado aí e só espera a oportunidade para perseguir o justo? Você é o que sofre por ser puro, santo, quebrantado? Ou você é aquele que espera o momento adequado para perseguir o santo, puro e quebrantado? Você tem sofrido pela justiça? Eu não estou falando sofrer porque está com os rins doendo, nem porque perdeu o emprego, nem porque brigou com a filha. Você está sofrendo por ser santo, puro, honesto, bíblico, por ser o melhor funcionário da firma, por ser um pai bíblico, uma mãe submissa, púdica, santa. Você tem manifestado o caráter de Cristo? Presta atenção. Você tem manifestado o caráter de Cristo? Tem crescido a sua imagem? Tem manifestado as bem-aventuranças de tal ponto, a tal ponto, que isso está te rendendo perseguição, hostilidade, calúnia, zombaria. Escute, quanto mais parecido com Cristo, mais rejeitado você será. Quanto maior a santidade que você adquirir, maior a perseguição que virá sobre você. Jesus disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles
é o reino dos céus.